graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os irmãos e irmãs aqui acompanhando este vídeo agora pela manhã, né? Domingo, dia 14/2, 14 de fevereiro, né? Segundo domingo de fevereiro. Muita alegria que estamos aqui novamente para ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais daquilo que Deus fala e quer falar aos nossos corações. Eu convido a amada igreja a fechar os teus olhos. Estaremos orando ao nosso Deus, buscando a presença dEle, pedindo para que Ele fale através da Tua palavra em nossos corações. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. E aqui estamos, Pai, reunidos para ouvir a Tua mensagem, reunidos, Pai, para entender a Tua vontade e, através da leitura e proclamação da mensagem, sermos direcionados ao Teu querer. Somos Tua igreja, estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer aos nossos corações. Que Ele fale através da Sua palavra em nossas vidas e que o Teu querer seja feito. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Meus queridos, convido todos a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Leremos os versos de 8 a 11, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 11. Estarei lendo conforme de costume na Nova Versão Transformadora. Eu peço que os irmãos estejam acompanhando aí em casa. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 8 a 11. Diz a palavra de Deus: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Palavras do nosso Senhor. Meus irmãos, a vida de Paulo foi uma vida totalmente dedicada à obra de Deus, né? Como nós conhecemos, o apóstolo Paulo, ele sempre direcionou a sua vida ao trabalho da pregação do Evangelho, né? Nós vemos em Atos, por exemplo, as 3 viagens e como que elas vão acontecendo ao longo dos relatos do livro. É interessante nós notarmos que por todas essas viagens, ou em algumas delas, Paulo sempre passou por tribulações, seja por ser questionado, por ser um apóstolo de Cristo, seja por ter sido preso, seja por ter sido a própria apedrejado, enfim, vemos sempre uma pessoa perseguida e passando por situações adversas dentro da sua vida, inclusive como cristão, como aquele que prega, que faz, né, com que o Evangelho, o anúncio do Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e veio para todos, né, toda a humanidade, salvar toda a humanidade. Esse é o intuito mesmo de Deus, mas é lógico que a gente fica atrelado à vontade não, mas a questão da aceitação de Jesus Cristo, mas enfim,
nós vemos que dentro da vida de Paulo, toda aflição, dentro da vida de Paulo, uma vida dedicada em anunciar esse Jesus Cristo, vem sempre passando por grandes aflições. Olhando para esse texto, é interessante que ele escreve aos Coríntios, né? A segunda carta aos Coríntios, é a essa igreja, é esse grupo. Vemos que no verso 8, no primeiro verso, ele fala: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Vemos que a aflição aqui escrita por Paulo é demasiada, é uma aflição grandíssima. É uma aflição que tira a sua esperança. No final do 8 nós vemos que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. E se nós olharmos só o primeiro trechinho, no comecinho do verso 9, fala: nós nos sentíamos como condenados à morte. Paulo, dentro dessa aflição que está falando para os coríntios, escrevendo para os coríntios, ele está em tal situação que ele não consegue mais ver nenhuma saída por conta dos seus olhos, pelo seu sentimento. Ele não tinha esperança de sobreviver, ele não tinha esperança de continuar vivo. É interessante porque, como eu disse agora no começo, Paulo, que viveu tantas coisas, aqui em Coríntios ele escreve que a aflição que ele sentia era tanta que ele tinha certeza da morte. Que tipo de aflição que Paulo está passando aqui em específico? Nós podemos supor algumas. Podemos falar sobre a questão da perseguição, podemos falar de uma doença à beira da morte, podemos falar em uma possibilidade de algumas aflições. Não conseguimos identificar exatamente qual. Porém, Paulo especifica muito que a aflição que ele passa ali é uma aflição de morte, uma aflição de falta de esperança, uma aflição que traz ao coração de Paulo a certeza de que não viveria mais. Meus irmãos, preste atenção ao tamanho da aflição e da situação que Paulo nos apresenta. Pensando em nós, como cristãos, e aí trazendo para o nosso contexto, é interessante vermos que nós passamos por aflições também. Nós passamos por momentos de tribulação. Momentos de aflições e tribulação que, de certa forma, pode despertar um sentimento de medo, de angústia, de desespero e até da desesperança da própria vida. Nós passamos por situações assim. Assim como Paulo, o apóstolo, que traz, leva a mensagem de Cristo a todas as pessoas, tem a sua vida dedicada a isso, a falar sobre o Evangelho, a viver a vida conforme a vontade de Deus, nós vemos que até este também sofre. Assim somos nós. Dentro desse contexto de pandemia, das incertezas, assim nós passamos por aflições. A pandemia não só trouxe a questão de ficarmos dentro de casa devido a este vírus, mas também trouxe outras incertezas econômicas, incertezas do nosso próprio sentimento, incertezas ou dúvidas sobre o que será o futuro. Agora, com a vacina, as esperanças começam a ser renovadas. Porém, ainda assim, precisamos manter a cautela. Ainda assim, precisamos tomar alguns cuidados. E hoje, mesmo com a vacina, nós ouvimos de especialista a mantermos o nosso distanciamento e usar as máscaras. Passamos por tribulações. Mas aí Paulo, nesse texto, nos traz o sentido e o motivo
de continuar andando mesmo diante de sofrimento. E aí, continuando no verso 9, ele fala: mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Diante desse contexto que Paulo está vivendo, da tribulação, da falta de esperança e da possível morte, da certeza da morte, Paulo percebe que ele não é capaz de continuar sozinho. Paulo percebe que as suas forças estão totalmente despedaçadas, não existe mais força. Só existe desesperança. Ele não consegue sobreviver por ele mesmo, mas ele encontra esperança em Deus. Ele olha para Deus e fala: Deus é quem pode me salvar. Eu confio exclusivamente em Deus. Deus é quem coloca esperança ao meu coração. Deus é que, através do seu Filho Jesus, pode sim me dar exclusivamente paz ao coração. Deus, através do seu Filho, que ressuscita os mortos, pode me tirar desse mal. E aí, quando ele coloca sua confiança em Deus, olha para Jesus Cristo, percebe que nem a morte é capaz de separar do amor de Deus na vida dele. Ele olha para Deus e encontra um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de cura, um caminho de ressurreição, um caminho de libertação. Pois ao olhar para Deus, ele olha para Cristo. Aquele Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia. O Cristo que entregou a sua vida por amor às pessoas. O Cristo que foi condenado por pecadores, que não pecou, mas no terceiro dia ressuscitou e trouxe graça, paz a todos aqueles que nele crê. Diante disso, ele deposita toda a sua vida e esperança em Deus. Não mais Paulo, mas Deus está presente no templo da vida, da vida dele, da vida do apóstolo. Assim, meus irmãos, somos nós. Diante das incertezas, diante das desesperanças, diante de uma pandemia que nos, ainda assim, com um pouquinho de esperança que nos dá devido à vacina, ainda dentro disso existem as incertezas, ainda assim Deus continua sendo o principal foco das nossas vidas. Deus continua sendo aquele que ressuscita os mortos. Deus é aquele que olhou para nós com misericórdia e nos deu graça, amor e teve compaixão, enviou seu Filho, morreu por nós e hoje nós, crendo em Jesus Cristo, somos ressuscitados, somos regenerados, somos justos diante da fé em Cristo Jesus. Não tenha medo dos problemas e não desista, porque Deus está contigo. Tenha esperança, deposite a sua vida nele. Olhe para Deus e fala: Senhor, não tenho mais forças, mas eu confio em Ti exclusivamente. Ore, busque a Deus em oração. Leia a palavra de Deus. Como pastora José Aparecido, aí na Ilda, nós estamos enviando aí essas leituras diárias. Tenha essa prática da leitura da palavra de Deus, pois através deste relacionamento de leitura e oração, a sua fé, a minha fé é renovada dia após dia, a nossa esperança é renovada dia após dia em Jesus Cristo. E aí, para finalizar, o verso 11, enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão em bênçãos que ele nos dará. Paulo reconhece que toda ajuda através da oração é o que fortalece a fé dele, e ele entende que a oração do justo, Deus ouve a oração
do justo. A oração feita pelos justos da igreja são como bênçãos para a vida do apóstolo. As orações dos justos da igreja hoje, na IPI de Franco da Rocha, são como bênção para as outras pessoas. Paulo tem a certeza de que Deus ouviu as orações da igreja de Coríntios. Assim, Deus continua ouvindo as nossas orações. Meus irmãos, o relacionamento com Cristo, o relacionamento com Deus, é um relacionamento de caminhar no mundo de tribulação, confiando em Deus, tendo esperança em Deus, depositando a fé em Jesus Cristo, lendo a Bíblia e orando um pelos outros, orando por mim, orando por você, orando por todos nós, como povo de Deus, como igreja, e pedindo para que Deus abençoe as nossas vidas. O relacionamento com Deus é um relacionamento de caminhar com Cristo, das práticas espirituais, orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo foco em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, não desista. Ore, confie, deposita sua esperança em Deus, leia a sua palavra, medite nela de dia e de noite. Leia esses trechos que são enviados para você nos grupos. Leia os trechos, olhe para ele, pense como que aquele trecho, como a mensagem da Bíblia fala ao seu coração. O crente precisa entender que passamos por sofrimento, mas precisamos colocar a esperança em Deus e orar uns pelos outros e orar pelas nossas próprias vidas, confiando que Deus é aquele que responde às nossas orações, confiando nele. Precisamos entender também o sofrimento do outro, assim como Paulo estava abrindo seu coração e mostrando o seu sofrimento àquela igreja de Coríntios, assim também nós precisamos entender o sofrimento do outro, colocar a esperança em Deus, andar com o outro, mostrar para o outro a esperança que existe em Deus, orar com o outro, orar pelo outro e continuar como igreja unida em Jesus Cristo, unida numa fé que enche os nossos corações de paz. A oração pelas pessoas é necessária nas adversidades. A oração por nossas vidas, pela família, pela nossa família em Jesus Cristo, nossa comunidade, nas adversidades é necessária, pois o nosso Deus ouve e responde, restabelecendo a fé e a esperança de viver uma nova vida na presença dele. Então, meu irmão, minha irmã, passaremos e passamos por sofrimentos, mas confiamos em Deus diante desses sofrimentos, buscamos a sua presença através da oração, um pelos outros, fortalecendo a fé e tendo a certeza que Deus ouve as nossas orações. O Deus que mandou o seu Filho e que ressuscitou no terceiro dia, ele restabelece a nossa fé, a nossa esperança, e a certeza de que esse Jesus ressuscitou no terceiro dia nos dá a certeza da graça, da ressurreição, e nem a morte, como Paulo nos mostra aqui, que com medo da morte ele percebe que nem isso separará do amor de Deus. Que neste domingo você tenha certeza da esperança em Deus. Que neste domingo você coloque a sua vida em oração.
Ore a Deus, depositando todas as suas questões, seus problemas, conflitos, mágoas, sentimentos. Ore a Deus, que Ele vai responder. E tenha certeza que em Jesus Cristo sempre há o melhor, que em Jesus Cristo não existe morte, mas existe vida eterna. Então confie nele, ore e continue, porque Deus está contigo na sua vida, na minha vida, na nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida neste domingo, que Deus esteja contigo durante esse domingo, que o Espírito Santo console e renove a sua fé, a sua esperança, e que logo à noite estaremos também juntos, louvando ao nosso Deus, engrandecendo ao nosso Deus, num culto de adoração a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei orando agora pela sua vida e logo em seguida impetrando a bênção. Vamos feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos dá consolo, esperança, paz ao coração. Renova a nossa fé, renova a certeza de continuarmos seguindo diante de conflitos, situações adversas, mas a certeza que o Senhor responde, que o Senhor já respondeu em Jesus Cristo na cruz. A esperança, a paz e a graça em nossos corações. Através do Espírito Santo nós temos essa certeza e queremos continuar nesta certeza da Tua presença, do Teu amor, da Tua esperança e do Teu cuidado. Obrigado, Jesus, por este domingo que se inicia. Obrigado pela noite de descanso e nós nos colocamos à sua disposição para a Tua honra e para a Tua glória, é o que nós oramos. Amém, Senhor. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, um bom almoço, um bom domingo e até mais tarde no culto ao nosso Deus. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe. Buscai primeiro